a sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Essa oração é preciosa, porque ela nos motiva, ela nos ensina que o Senhor Ele é fiel, que o Senhor Ele é o nosso pastor. Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, ainda que passamos pelas dificuldades das nossas vidas, ainda que passamos pelas dificuldades que mal imaginamos, é o Senhor que está conosco todos os dias. E hoje eu quero te convidar a você agradecer ao nosso Deus, porque se hoje você está aqui, é pela graça infinita do nosso Deus. Se hoje você está aqui de pé ao lado da pessoa que você ama, se hoje você está aqui respirando, é pela graça do nosso Deus. É que por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, é o Senhor que guia os seus passos. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nesta noite. Meu Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu santo nome. Porque sabemos, ó Pai, que não há outro como o Senhor, perfeito, maravilhoso, santo, poderoso, fiel, misericordioso. O Senhor é um Deus que nos ensina, o Senhor é um Deus que corrige, o Senhor é um Deus que nos restaura, o Senhor é um Deus que cura. E, ó Deus, nós sabemos que por mais que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, nos ajude a ter um coração quebrantado. Nos ajude, ó Deus, a buscar todos os dias a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a temer o Senhor. Nos ajude a buscar o Senhor acima de todas as coisas. Nesta noite nós estamos aqui, ó Pai, para agradecer pelo Teu amor. Agradecer, ó Deus, porque sabemos que graças temos a Ti. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Bendito seja o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor nesta noite. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa gratidão, porque santo és Tu, maravilhoso é o Senhor. E nós, como igreja, estamos aqui reunidos nesta noite para glorificar, para exaltar, para bendizer somente o Senhor. Graças nós te damos, não só hoje, ó Deus, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode adorar o Senhor, exaltar o nome santo do Senhor. Amém.
e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias maus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui,
e tu és meu, Jesus. Graças a Deus, que Jesus seja adorado. Bem, você pode se assentar. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra em Êxodo, capítulo 14. Segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Vamos ler então, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, verso de número 1, diz assim: E disse o Senhor Deus a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Haiote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagueando confusos, cercados pelo deserto. Então eu endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que nós fizemos? Nós deixamos os israelitas irem embora e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou apontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marcharam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Haió, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam nessa direção. E aterrorizados eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. Nunca mais vocês verão os egípcios. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para os israelitas atravessarem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e colocou-se atrás deles. E a coluna de nuvem também saiu da frente deles e foi para trás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um, no caso para os egípcios, e luz para outros, que foram os israelitas. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão
sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram em terra seca. Até aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, fala conosco nesse dia, que a sua palavra, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor edifique a nossa fé, que o Senhor nos ensine aquilo que de fato a Deus vai trazer crescimento para nós. Nós sabemos que há um crescimento que não pode acontecer por meio, Deus, de outras vertentes, a não ser da tua palavra, que essa palavra maravilhosa, que é como um fundamento. Quando nós construímos a nossa casa, tem que ser nesse fundamento, que é a palavra, que é Jesus. Nós temos a certeza que quando as tempestades passarem, quando as dificuldades elas vêm sobre nós, nós ficamos de pé, porque o Senhor é a nossa base, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa torre forte, como o Senhor disse a Abraão, o Senhor é o nosso escudo. Nós temos essa certeza de que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, porque sabem que a última palavra vem do Senhor, porque sabem que o Senhor não muda, porque sabem que o Senhor, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele mesmo decretou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é imutável. Obrigado porque o Senhor é um amigo fiel e um amigo leal, que nós podemos contar em todo o tempo. E nós estamos felizes por isso, por saber, ó Deus, que existe confiança, Pai. Existe um lugar onde o nosso coração pode descansar, e este lugar é no Senhor. Muito obrigado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei aqui, então, na quarta passada, sobre a saída. Já as 10 pragas aconteceram, e a palavra de Deus diz, então, que o povo de Israel saiu da terra do Egito. Só que Deus permitiu com que eles não fossem direto para o local da terra da promessa, né? A terra que mana leite e mel. E tem algumas coisas engraçadas que eu vou pontuar para você entender também algumas coisas que tem gente que usa para questionar, outros nunca pensaram sobre isso, mas eu vou pontuar. O texto vai falar então que Deus não permitiu eles irem pelo caminho mais próximo, porque o caminho mais próximo era a terra dos filisteus, e eles eram escravos, e eles não estão acostumados a lutar. Se eles fossem direto pelo caminho em que eles pegavam os filisteus, eles poderiam ter medo e poderiam voltar ao Egito, é o que o texto diz. Então Deus leva eles pelo caminho do deserto. E indo pelo caminho do deserto, eles vão se deparar com o Mar Vermelho. Então tem o deserto de um lado e o mar de outro, não é? E agora eles estão, conforme o texto que nós lemos, capítulo 14, com os egípcios atrás. Então o que eu falei aqui no último culto foi, muitas vezes Deus permite com que as coisas não aconteçam rápidas demais na nossa vida, porque nós não estamos preparados para certas batalhas. Tem muitas bênçãos que nós achamos que estamos prontos, mas toda bênção requer muita responsabilidade, requer uma série de coisas da nossa parte. Então, para você ter uma ideia, uma pessoa, para ela chegar a um cargo executivo importante, essa pessoa ela vai ter que passar por uma série de coisas, né, com relação à sua pessoa, com relação à sua privacidade, com relação a uma série de coisas que ela vai ter que deixar. Por exemplo, vamos tentar lidar com uma coisa que seja maior do que alguma coisa aqui no Brasil, que está bagunçado demais. Pegue, por exemplo, né, a rainha da Inglaterra, que dedicou a vida dela inteira, né, para ser uma porta-voz, né, de alguma forma. A gente sabe que a rainha ela não mandava em tudo, mas de alguma forma ela era porta-voz ali na Inglaterra. Ela teve que renunciar muitas e muitas coisas na vida dela pela posição que ela tinha, não é?
a forma de se vestir, os lugares aonde ela podia entrar, os lugares que ela não podia sair, né? Quantas vezes ela poderia estar em certos lugares, né? A ausência de muitas coisas que ela teve que estar, a presença dela em muitas coisas difíceis que ela teve que ir. Então, o cargo que ela tinha era um cargo encantador para um monte de jovens. Você pode ter certeza absoluta que esse cargo, principalmente lá na época que ela era uma jovem, ela já faleceu, que ela era uma jovem, era um cargo, né, que não poderia ser dado a outra moça, mas era um cargo extremamente cobiçado pelas outras mulheres importantes, né, pelas duquesas e por outras mulheres assim. Então, você percebe que é um cargo muito importante, é uma patente alta, mas uma responsabilidade muito grande, né? E a gente sabe porque, por exemplo, lá da rainha, que foi nora dela, da Diana, os problemas que teve, né? Diana, ela quis casar com Charles lá, com o rei Charles, que não virou rei só agora, e a posição dela nunca foi de aceitar aquela formalidade toda, mas ela precisava aceitar. E ela tinha todo aquele comportamento dela impulsivo, aquela coisa toda dela e por aí vai. E a gente sabe então que não deu muito certo, aconteceu aquele desastre lá, ela acabou morrendo. As circunstâncias à volta dessa morte até hoje são questionadas por muitas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que, dependendo da posição que você está, vai ter muita coisa que você vai ter que tirar da sua vida e muita coisa que você vai ter que colocar na sua vida. Para ser um discípulo de Jesus, não era à toa que Jesus dizia: vem, larga tudo e me segue. Tinha que ter um monte de coisa que se deixava para trás, não é verdade? Para que dessa forma, então, a pessoa pudesse se tornar um discípulo de Jesus. Então, existem coisas na nossa vida que nós estamos esperando de Deus, mas que parece que nunca acontece. Olha, eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que elas são apaixonadas por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus Pai. Pessoas que querem um contato com o nosso Deus Pai, querem ter intimidade com Deus Pai. Eu já conversei com tantas pessoas que disseram assim: pastor, eu gostaria de ser batizado pelo Espírito Santo, e eu não sei como eu faço, mas eu gostaria de ser batizado pelo Espírito Santo. Pessoas que amam, né, Deus, que amam as coisas de Deus, e por aí vai. E aí você então conversa com essa pessoa, você nota que essa pessoa está disposta a deixar um monte de coisas por causa de Deus, por causa da graça, por causa do Espírito Santo. E aí então você encontra uma pessoa que está apta a ser abençoada, né, a receber a graça de Deus, a receber o Espírito do Senhor. Então, é necessário a gente entender isso. Se não houver renúncias, não vai haver também capacitação para receber bênçãos maiores. O você de hoje não está pronto para receber o que Deus tem para o você de amanhã. Então, ou você começa a se mexer hoje para se tornar o você de amanhã, ou então você simplesmente sempre vai ser essa pessoa. Sempre vai viver esse nível espiritual, esse nível de família, esse nível em todas as esferas, esse nível educacional. Então, é uma escolha. A gente decide até onde a gente vai chegar. Existem pessoas que elas tomam decisões e elas vão adiante. Olha, e uma coisa a gente pode ter certeza: tudo nessa vida, se nós quisermos, né, vencer, a gente vai passar pelo teste do rompimento. Não adianta. Por isso que essa frase que eles atribuem, né, ao Arnold Schwarzenegger, que é no pain, no gain, ela é para tudo na vida. Se não houver dor, não há ganho. Por exemplo, eu aprendi muita coisa de inglês quando eu era adolescente. Eu estou fazendo agora o curso de inglês, sabe? É como se o trem fosse explodir a minha mente. E hora ou outra o professor está falando, a sua mente, ela vai explodir toda hora, e você vai querer parar. Só que o negócio é você precisa continuar.
porque não vai dar vontade, mas você vai ter que forçar. Você vai ter que forçar a começar a assistir filmes só legendado. Você vai ter que forçar, por exemplo, colocar o seu celular em inglês. O meu celular é todo em inglês, entende? Você vai ter que forçar, então, fazer coisas que você não está acostumado. Você vai ter que ser jogado dentro de um ambiente para você sobreviver lá. Então, se não romper essa fibra, você não vai aprender. Isso é para tudo. Isso a gente sabe também com relação ao corpo humano, quando a pessoa está fazendo atividade física, para haver o rompimento de fibra, para que a pessoa possa crescer de forma muscular, é necessário também, não é, que haja uma carga, uma intensidade de esforço maior. Então, é preciso que nós tomemos, né, essa vontade de ir mais longe, de ir mais alto, sabe? Já teve aulas, que eu estou fazendo outro curso, estou fazendo um curso de arqueologia bíblica, já teve aulas que eu tive que assistir 5 vezes a mesma aula, porque eu não aguentava. Quando eu me pegava, eu estava dormindo, porque é difícil. É muita coisa técnica, é muita coisa pequena, é muita coisa assim, mas eu preciso disso, entende? Então, o que aconteceu aqui foi, Deus tirou eles da frente dos filisteus, porque eles ainda não estavam preparados. Nós não estamos preparados para uma série de coisas, e é por isso que ainda Deus não deu. E a Bíblia vai dizer lá em Salmos, se eu não me engano é 103 ou é 106, que vocês me pedem, e eu não quis dar, mas vocês insistiram, e eu dei para vocês, e vocês viram que isso se tornou algo maldito, algo maligno. Por quê? Porque ainda não havia resistência. É como você pegar uma garota de 12 anos, né, e dar um filho para ela. Não é uma boneca, é uma criança. E ela tem 12 anos, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, não adianta, não sabe. É uma criança na mão de outra criança. Então, a gente precisa entender isso. Deus, Ele vai nos preparar antes de nos abençoar. O texto vai dizer, então, que eles vão na direção, né, eles chegam na frente do Mar Vermelho. Eu expliquei, o Mar Vermelho ele não é vermelho, porque o sol no pôr da tarde, no pôr da tarde, quando o sol está descendo ali, ele bate, né, no mar, e o mar fica vermelho. Então ali por volta das 4 horas da tarde, quando ele bate sobre o mar, ele fica todo vermelho, né? Então por um período ali ele fica vermelho, as águas ficam vermelhas, mas é um lugar normal, é um lugar tranquilo lá, e foi lá que Deus pôs o povo de Israel. E aí o texto vai dizer que os egípcios que tinham os filhos que tinham morrido tudo, que a última praga foi que Deus matou os primogênitos, né, de todos os filhos do Egito, inclusive dos animais, o texto diz que o faraó disse, eles foram embora? Não, nós vamos buscar, são os nossos escravos. Olha, aqui tem uma coisa interessante, a gente leu aqui no texto, que eles pegaram todas as carruagens e toda a infantaria. Vê se você acha aí, Célio. Estava nos últimos versículos que eu li. A partir do verso... para frente aí. O texto vai dizer que eles pegaram a infantaria deles, todos os carros, os cavalos, e foi todo mundo, né? E eles foram. E tem uma coisa, a Bíblia não diz que depois desse episódio, que a gente sabe que os egípcios vão morrer, a Bíblia não diz que o Egito acabou. O Egito não foi uma nação que foi destruída no Mar Vermelho. Porque havia uma coisa, nessa época aqui, existiam 2 Egitos. Existia o Egito do Norte e o Egito do Sul. O Egito do Sul, que era o que mandava em Israel, ele era mais poderoso. E ele tinha uma infantaria grande e o povo de Israel era escravo deles. O Egito do Norte, eles mexiam com outras coisas, era uma nação mais pobre e eles estavam envolvidos mais com os cananeus, tá? Tem uma coisa interessante também, que o texto vai dizer que
o povo de Israel, ele era muito menor em número do que os cananeus. A Bíblia vai dizer também em Números, né, no livro de Números, que o número dos homens de batalha de Israel para entrar numa guerra era de mais ou menos 60 mil e poucos. Você vai encontrar por 3 vezes esse número de 60 mil e poucos em Números, né, em Deuteronômio. Só que a gente já leu aqui em Êxodo que saíram o quê? Mais de 600 mil homens, fora mulheres e fora crianças. Aparentemente tem uma contradição. Só que aí, né, já é para os estudiosos, e aí cada um tem a sua posição diferente nisso, porque pegar uma população de 2 milhões de pessoas para passar por aquele terreno ali do Mar Vermelho, atravessando aquele local que hoje em dia a gente sabe onde é uma coisa assim que não tem, sabe, não tem explicação. Não tem jeito, sabe? Não encaixa, não conecta as coisas. Agora, se você, por exemplo, for pegar os hieroglifos, que são, né, as tábuas que os egípcios escreviam, as coisas, você vai encontrar as inscrições de todas as pragas que foram lançadas lá. Todas as pragas que foram lançadas. O que eu quero dizer com isso? Você vai sempre encontrar na Bíblia algumas coisas que parecem que estão contradizendo as outras. Mas não. É porque quando você encontra um escritor que vai, né, dizer algo, ele não está escrevendo aquilo ali para, de uma forma matemática, nos dar uma lição. Ele é um escritor, ele é um humano, e ele está nos passando uma informação segundo o que ele pensa, segundo o que há no entendimento dele. Quando você vai para outros escritores têm o entendimento deles. Você vai ver isso, por exemplo, nos evangelhos, que em alguns evangelhos tem algumas diferençazinhas. Como, por exemplo, tem um lugar que diz que Jesus foi e tinha um homem que era endemoniado, um gadareno. Aí no outro evangelho fala que é 2 gadarenos. Não existe, não é, engano nas escrituras. Mas existe sim essa forma em que as pessoas elas olharam e elas entenderam diferente por algum motivo. Né? E é o que aconteceu então nessa parte aqui do texto. O texto vai dizer que está todo o povo do Egito vindo contra Israel. Mas na verdade não é todo o povo do Egito. Porque senão o Egito acabaria. E o Egito voltou a ser uma grande nação depois. E o texto vai dizer que novamente o faraó disse assim, olha, por que vocês estão vindo? Por que nós deixamos esses escravos irem embora? Novamente o faraó não usou o nome de Deus. Nunca a guerra do faraó foi contra Deus na concepção dele. Sempre a guerra dele foi contra os israelitas. Ele está sempre dizendo que o problema é os israelitas, que o problema é Moisés, que o problema é Arão, e por aí vai. Esse é o grande ponto. Nós nunca aceitamos que o nosso problema é com Deus. Nosso problema sempre é alguém, não é? É o que Jeremias vai dizer em Jeremias capítulo 3, no verso 39, ele diz assim, do que se queixa o homem? O homem se questiona do quê? Por que o homem levanta tantas perguntas? E ele vai responder, se queixa dos seus próprios pecados. O ser humano levanta muitas dúvidas por causa dos seus próprios pecados. É isso. E você vai ver então em todas as passagens bíblicas que as pessoas estão levantando muitas queixas, elas estão levantando queixas contra situações, não é? Mas a verdade, o problema delas é com Deus. É o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 9, ele vai dizer assim, por que vocês perguntam esse tanto de coisas? Não é? Se Deus, ele não é soberano, se ele não é o oleiro, ele não pode fazer do jeito que ele quiser? Se nós não somos o barro, nós não deveríamos nos calar e aceitar o que o oleiro faz, porque o oleiro é o autor de todas as coisas? Mais ou menos assim, ele está querendo dizer para nós, olha, quando as coisas começam a dar errado e parece que a culpa é do marido, é da mulher, é do trabalho, é do cunhado,
é do sei lá quem. Quando parece que é de alguém, não é. O negócio é uma batalha espiritual. E Deus está por detrás dessa batalha espiritual, porque Deus, ele é soberano. Ainda que Deus permita que Satanás entre numa situação, como permitiu que entrou na situação de Jó para trazer sofrimento, Deus está por detrás daquilo. Então, todas as batalhas que nós enfrentamos, na verdade, são batalhas que Deus está por detrás e Ele quer usar aquelas batalhas para nos aperfeiçoar. Esse é o grande ponto. Mas olha o que o faraó diz. Não, eles saíram, nós vamos atrás deles e vamos matar todos eles. O problema sempre eram os egípcios. O problema das pessoas que não conseguem triunfar espiritualmente é porque sempre existe um problema em alguém. Nunca essa pessoa olha para Deus e diz assim, Deus, eu sei que o Senhor é que cuida de tudo. Então, se alguma coisa está acontecendo comigo que eu não entendo, eu coloco nas suas mãos. A pessoa nunca faz isso. Ela nunca ora como Jesus, que diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, que seja feito a tua vontade, não a minha. Essa é a oração que Deus espera de nós. Esse é o comportamento que Deus espera do verdadeiro cristão. Esse é o comportamento que Deus esperou de Adão, quando ele perguntou, Adão, aonde você está? Depois que Adão comeu o fruto, Adão se escondeu, não respondeu. O que Deus espera de nós é, eu estou aqui. O que Deus espera de nós é, Senhor, eu estou aqui. O que tiver que ser feito, que seja feito. E olha, é muito maravilhoso isso, porque Deus nos ama. E Deus nos ama tanto que Ele sempre nos coloca em situações que nós vamos sofrer menos do que situações que nós sofreríamos se nós nos colocássemos nelas. Sabia disso? Você inventa uma situação para você entrar aí. Pensa na sua cabeça. Cria, né? Nós somos mirabolantes nas coisas que nós queremos entrar, fazer, conquistar, né? Cria alguma coisa. Se você criar alguma coisa que vai te fazer sofrer, você pode ter certeza absoluta que esse sofrimento sempre será maior do que qualquer coisa que Deus mandar você fazer. Então algumas pessoas dizem assim, é muito difícil ser cristão, tem que renunciar a muitas coisas, tem que seguir muitas regras. Não tem que seguir regra nenhuma, tá? Ser cristão é algo espiritual. Ser cristão é seguir princípios. Não é? Ser cristão é entender Jesus e caminhar como discípulo de Jesus. Então, tudo o que Deus quer que você faça vai te dar menos sofrimento do que você andar nos caminhos que você projetou. Sempre. Porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele te guia pelo caminho que faz o bem para você. Você vai dizer, está doendo, mas essas dores são para o crescimento. Aí você vai lembrar, por exemplo, em Hebreus, que Deus ele faz ali, o autor de Hebreus, ele faz ali uma metáfora, né, dentre crianças e o pai. O pai muitas vezes tem que disciplinar o filho, que não entende, mas é para o bem do filho. Por algumas vezes o filho vai apanhar, por quê? Vai receber castigo, por quê? Porque ele não entende que ele está errado. Mas se ele ficar ali no castigo, se ele apanhar para aprender, ele vai se desenvolver melhor. Então Deus, muitas vezes, Ele permite sim que a gente receba um beliscão dos céus. Deus permite, muitas vezes, que a gente quebre um braço, que a gente tropece em uma pedra, não é? Para nos poupar de coisas piores, não é? A morte espiritual, nos poupar de uma série de coisas que são muito piores. Então, olha, Deus, Ele nos ama demais, Ele é o nosso Pai. Ele realmente, né, olha para nós da forma como você olha para o seu filho, como você olha para o seu neto, como você olha para o seu sobrinho, sabe? Deus, Ele olha para nós com um olhar de muito amor, de um olhar de doar a vida, um olhar de querer chorar de tanto amor, sabe? Às vezes chega na hora de dormir e eu começo a chorar. E a Angélica pergunta, o que foi? Eu falei assim, eu estou com saudade dos meninos.
e eles estão no quarto da frente, sabe? Aí ela, como assim, saudade? Eu estou com saudade deles, por quê? Porque eu sei que vai passar. Eles vão crescer, já estão crescendo. Esse momento, essa fase vai passar. Eu não quero perder, então às vezes eu tenho medo de perder ela sem perceber. Às vezes eu tenho medo da loucura da vida, da correria da vida, das tantas coisas, dos tantos afazeres, das preocupações, das coisas que a gente tem que ir atrás, né? Medo de perder isso. E aí a gente o quê? Chora. Por quê? Que a gente não quer perder. Porque aquilo ali é o quê? É mais precioso do que qualquer outra coisa que a gente está indo atrás. Então, é assim que Deus olha para a gente, sabe? Com um olhar de muito amor, com um coração muito apaixonado. Foi por isso que ele entregou Jesus. Entregar Jesus é um ato, sabe, que é imensurável, não dá para ser explicado. E aí, então, o texto vai dizer o seguinte: quando os hebreus viram que os egípcios estavam vindo atrás, eles começaram a reclamar, começaram a dizer: Moisés, por que você não deixou a gente no Egito? Era melhor morrer lá. Será que não tinham covas suficientes para que nós fôssemos sepultados lá no Egito? Era melhor ter ficado lá. E agora, o que iremos fazer? E eles ficaram, então, com essas palavras. Então, eu preciso dizer uma coisa. Nós precisamos parar de reclamar. Deus, ele é muito bom com a gente. Pare de reclamar. Pare de ser uma pessoa pessimista. Pare de ser uma pessoa que tem o comportamento de ficar se queixando. Pare de ser uma pessoa que tem o comportamento de viver se vitimizando. Pare de ser uma pessoa que se torna insuportável de ficar perto. Já viu? Pessoas ranzinzas são insuportáveis de ficar perto, porque tudo está ruim. Nada presta, nada alegra, nada que você faz para a pessoa ficar feliz, deixa a pessoa feliz. Tudo que tem de pequeno para a pessoa reclamar, reclama. Não valoriza a coisa boa que você fez, mas a coisa que você esqueceu, reclama, sabe? A murmuração, o reclamar, é uma coisa tão séria que lá em 1 Coríntios 10, Deus vai dizer que o povo morreu no deserto por causa disso. Por causa da murmuração. Murmurar. Tudo murmura, não é possível. Deus abençoa tanto a vida da gente. Você olha a vida de tantas pessoas que têm tão menos do que nós. Né? Você olha, assim, em campos variados. Até quem está mexendo no Instagram e fica no Instagram, hora ou outra passa um vídeo lá e você vê uma pessoa com deficiência e que se esforça e que alcança alguma coisa, e assim, várias coisas diferentes, e nem para pegar uma coisa como essa, como inspiração, parça, não pega. Igual esses dias eu vi lá uma senhora foi trabalhar na casa de um homem, né? E o homem abriu a porta, ela era uma senhora que ia faxinar, e ela perguntou: o senhor já leu esses livros todos? E ele disse: quase todos. E ela, uau! E ela voltou para casa, desligou lá a televisão que os filhos dela estavam assistindo. Ela disse: vocês passam tempo demais na frente da televisão. Escolham 2 programas por semana, façam as suas tarefas e escolham 2 livros na biblioteca e me passam um resumo todos os sábados. Talvez assim vocês vão ser aqueles que vão ser vistos na televisão daqui a alguns anos. Aí passa lá nesse vídeo motivacional, eu acho que é um filme, né? Os filhos já maiores, tem o Denzel Washington e mais outro ator lá, né? Homens que conseguiram construir coisas e tudo mais. Então, assim, a gente precisa começar a pegar esse lado bom, porque não tem como não. Viver reclamando é perder fé. A murmuração é você arrancar a fé de si mesmo. Guarda isso aí para você. Ó. Sempre que você murmura, você está pegando fé e jogando no chão. Pegando fé e jogando no chão. Então, é isso que o povo estava fazendo. E aí, o próprio Moisés, ele ficou meio descabriado, e ele orou e disse: Senhor, e agora? O povo está vindo atrás, está o mar na frente, e tem o deserto do lado. Deus disse: uai, Moisés,
Por que vocês estão parados aí? Diga ao meu povo que marche, estende o cajado e anda. Olha o que Deus estava dizendo para ele. Olha, Moisés, agora não é momento de orar, não. O momento de orar passou, agora é o momento de agir. Hajam, sigam em frente, passem pelo mar. Eu vou abrir o mar diante de vocês. Sabe um grande problema que existe entre os cristãos? Acho que está acabando. Entre os cristãos é que nós oramos quando tem que agir e a gente age quando tem que orar. É sempre essa troca. Obrigado. Sempre essa troca. Na hora que tem que agir, a gente quer orar, porque quer fugir da responsabilidade. Não, vamos botar na mão de Deus o negócio aqui e tal, né? Não precisa, vamos deixar Deus. Aí na hora que tem que orar, não, vamos tomar uma decisão. Esse negócio de ficar esperando só em Deus, isso aí é covardia. Sabe? Então, nós estamos sempre nessa guerra contra Deus. E aí Deus disse a Moisés, marchem, vão por cima desse mar, porque vai se abrir. E o texto diz então que quando eles começaram a andar, o mar foi se abrindo. Então, 2 colunas de água, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, se abriram diante deles, não é? E aí então você vê algo extraordinário acontecendo. Então, o medo em si, ele não é pecado, mas vai depender muito de do que você vai fazer com esse medo que você tem. Não é? Ter medo, todo mundo tem. Ter ansiedade, todo mundo tem. É algo até bom ter medo, né? Ter ansiedade, isso vai te ajudar em muitos momentos. Mas o que você faz com esse medo? Tem medo que paralisa as pessoas. Então aqui muitos estavam paralisados, querendo voltar a ser escravos. Né? Nós vamos morrer, acabou tudo, entraram então num desespero completo. E Deus não tinha tirado eles de lá para eles ficarem desesperados. Né? Então, você vai encontrar nas escrituras, as pessoas elas falam muito isso. Né? Eu nunca cheguei a contar, mas as pessoas dizem que tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Né? Tem muitas vezes mesmo essa frase, mas eu não sei quantas, mas a Bíblia está sempre nos dizendo, Deus está sempre nos dizendo, não tenha medo, não temas, avance, sempre. Só que a gente tem muito medo, e o medo, ele é algo que rebenta a fé demais, arrebenta a fé dos cristãos de uma forma muito grande. Então, olha só, as pessoas vão se perguntar, como saber, então, se eu devo agir e se eu estou agindo pela fé ou pelo medo? Gente, olha o percurso que Israel já tinha percorrido. Eles estavam lá, escravos, oraram, Deus levantou Moisés, vieram pragas, Deus deu mais pragas, tudo Deus, na mesma direção, Deus apontando o que tinha que ser feito. E aí agora eles chegam na frente do Mar Vermelho, eles vão achar que é para voltar? Não. Para você ter certeza do que Deus quer fazer na sua vida, o que é que o Senhor está apontando? Tem coisas que Deus está apontando continuamente. É para ir, é para ir, é para ir, é para ir, é para ir. E nós simplesmente estamos perguntando qual é o lado. E o Senhor sempre apontando aquela mesma direção. O texto vai dizer também que existia uma nuvem, né? E essa nuvem, quando o mar se abriu, essa nuvem ficava por cima do povo de Israel, protegendo eles do sol. Só que quando os egípcios chegaram na beira do mar e que eles entraram também no mar, Deus colocou essa nuvem entre os egípcios e os israelitas, porque essa nuvem atrapalhava eles de enxergar qual era a distância verdadeira que existia entre o Egito e Israel. Olha, Deus faz coisas sobrenaturais em todos os momentos. Por favor, não se esqueça disso aqui que eu vou te dizer. Quando Deus está com você em alguma missão sobrenatural, vai ter milagres de todos os lados, que você não vai ter dúvida nenhuma que essa é a direção que você tem que seguir. Sabe? Tudo vai convergir por bem. Definitivamente tudo.
Isso não quer dizer que não vai ter medo, isso não quer dizer que não vai ter ansiedade, vai. Mas tudo vai convergir na mesma direção e você vai ter certeza que é aquilo ali. É isso que Deus faz. Deus age dessa forma. Foi o que ele fez com o povo de Israel. E até quando o povo está no meio do mar, ele coloca a nuvem agora no meio. Que é para o quê? Para embaçar a vista dos egípcios e eles não puderam ver os israelitas, né? Então, o texto vai dizer também, a gente não terminou de ler aí, mas no capítulo 14 vai dizer no final, vamos ver se acha aqui, verso número 24, no fim da madrugada, o alto da coluna da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão, aí ó, fez com que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está com eles. Os caras cheios de carros de guerra, e Deus simplesmente colocou os carros de guerra preparados para a guerra, as rodas começou tudo a soltar, como se fosse brinquedo do Paraguai. Trem assim absurdo. Quando Deus está num negócio, pode ter certeza que Ele vai fazendo tudo cooperar, tudo convergir, tudo ir na direção correta. Você não precisa ter medo. Se Deus lhe deu uma palavra, é nessa palavra que você tem que seguir até o final. E eu quero dizer, para a gente terminar, que Deus deu a Abraão uma palavra. E a palavra é, Abraão, saia da sua terra e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Foi a palavra que Deus deu para ele. Deus falou isso para ele. E ele aceitou o desafio. Ele saiu. Ele, a esposa dele. Ele errou que levou o sobrinho, mas ele aceitou o desafio. E ele ficou por muito tempo morando no deserto. Mas ele prosperou muito ali no deserto mesmo. Um dia, o texto sagrado diz que a fé dele, abalada, né? Ele sai de noite na tenda, capítulo 15 de Gênesis, e aí o Senhor fala com ele pela segunda vez, e ele diz assim, Deus dizendo, Abraão, olha as estrelas do céu, você consegue contar elas? Abraão responde, não. Deus diz, assim como você não consegue contar as estrelas dos céus, e nem as areias que estão no mar, assim será a sua descendência. Você será pai de uma grande nação. Você será pai, da verdade, do povo de Israel, que é a nação onde vai nascer o Messias que eu vou trazer na face da terra. E aí Deus diz para ele assim, ó, eu sou o seu escudo e a sua recompensa. Deus fortalece a promessa na vida dele, dizendo, não desista porque você está no caminho certo. Gente, o grande problema é, as pessoas desistem muito fácil. O grande problema é, as pessoas se deixam levar muito fácil pelo sentimento. As pessoas, elas se deixam levar muito fácil pelos modismos. É isso que faz as pessoas não alcançarem as bênçãos de Deus. Eu quero terminar aqui te dizendo isso. Continue avançando naquilo que Deus falou com você. Olha, eu só tenho uma palavra de Deus na minha vida. Deus me disse que eu iria ser pastor, pregar o evangelho, que eu iria me casar, cuidar da minha família. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu farei até o final da minha vida. Em quais circunstâncias Deus vai fazer isso, está nas mãos do Senhor. Mas eu vou continuar fazendo o que o Senhor me mandou fazer até o final. É isso que eu e você temos que fazer. Nos apegar ao que Deus nos falou. Nos apegar às palavras, às promessas que Deus nos deu. E ir nessa direção. O resto é Ele que faz. O resto, Ele coordena tudo, porque Ele é soberano e Ele é maravilhoso. Amém? O texto termina então com as águas se fechando. O povo de Israel passou e os egípcios todos loucos no meio do mar, com os carros caindo, sem roda, e Deus vai lá e fecha o mar sobre eles. Só por curiosidade, né, já acharam muitas coisas, né, ali dentro do Mar Vermelho, já acharam muitas coisas, espadas,
couraças, escudos ali dentro do Mar Vermelho, que eles fazem a datação, e a datação dá lá mais ou menos aí 3.500 anos, né, da nossa época aqui para trás, 1.500 anos antes de Cristo, no caso. Então, existiu, não é uma história qualquer. A gente está diante de fatos que você pode ir. Então, assim, é muito bom quando você começa a ver, quando você tem a oportunidade de ir, por exemplo, num museu, e você poder ver um artefato, entendeu? Que passou pela mão de especialistas que dataram, não é? Algo que foi achado, e ver que aquilo ali realmente bate com o que está na história das Escrituras. Então isso é uma coisa, né, muito séria. O nosso Deus, ele é vivo para fazer milagres ontem, para fazer milagres hoje. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos por esse momento. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor nos deu a Sua palavra. Te adoramos porque o Senhor sabe o que está fazendo na nossa vida. Nós sabemos que nada é em vão. Sabemos que a nossa vida, ela não está à mercê do acaso, ela não está à mercê, ó Deus, do vento. Nós não somos, Senhor Deus, um amontoado de átomos, de células. Nós não somos, Senhor Deus, frutos, ó Deus, de uma explosão ou de evoluções de seres, ó Deus, que antes eram menores do que nós, na sua formação mental, na sua formação física. Nós temos a certeza de que foi o Senhor quem criou, ó Deus, os nossos primeiros pais, Abraão e Eva. E também o Senhor colocou sobre a face da terra o nosso segundo Pai, que este é espiritual, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que por meio dele nós temos a salvação do nosso corpo e da nossa alma. Nós temos a certeza de que o Senhor tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. Temos certeza de que o Senhor está nos guiando aqui nessa terra, que nós não estamos andando em vão. O nosso acordar todo dia para sair da cama não é em vão. Esse negócio de acordar simplesmente para ter que cumprir, ó Deus, tabela, esse negócio não funciona assim. Nós sabemos que existe, Senhor Deus, o impossível, o sobrenatural, existe aquilo que está além do que nós podemos, ó Deus, compreender neste momento. E o nosso pedido é, faz a sua vontade nas nossas vidas, guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nós queremos ser conduzidos, ó Deus, pelo Senhor, assim como as ovelhas ali de João 10, que ouviam a sua voz e te seguiam. Nós queremos te seguir de forma completa. Nós queremos te seguir de forma absoluta. Nós queremos ter a certeza que estamos seguindo a sua palavra, assim como Abraão seguiu, assim como o povo de Israel estava seguindo a sua palavra por meio do profeta Moisés. Senhor, nós não queremos viver só pelo acaso, só pelos prazeres da carne, somente pelos sonhos humanos. Nós queremos algo a mais, porque nós sabemos, ó Deus, que se nós esperarmos em Ti, somente pelas coisas dessa terra, nós seríamos miseráveis. Mas existe algo a mais. Há um espaço na nossa alma, Senhor Deus, que é do tamanho da eternidade. E nós sabemos, ó Deus, que esse espaço foi o Senhor quem colocou. É um espaço, Senhor Deus, aonde nós alcançamos somente a graça da dádiva do Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade de orar. Obrigado porque o Senhor é Deus que joga por terra os nossos inimigos espirituais, assim como o Senhor jogou por terra os egípcios. Obrigado porque o Senhor é que nos ensina, ó Deus, a entender que os nossos inimigos não são humanos, como diz a sua palavra. Os seus inimigos não são humanos, mas são espirituais, poderosos em Deus para tentar os atacar. A nossa guerra é espiritual e nós devemos lutar espiritualmente, em oração, com a palavra de Deus aberta. É assim que está escrito.
Senhor, ajuda-nos a abandonar esse hábito da murmuração, da reclamação, da negatividade. Tem misericórdia de nós. Tira, Senhor Deus, esse negócio da nossa vida que faz com que tudo comece a ficar abafado. Quando alguém entra com pensamentos e palavras negativas, parece que tudo se abafa, tudo fica ruim, tudo fica, Senhor Deus, estranho, nada flui, nada, Senhor Deus, acontece. Então nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a ter fé, a sermos pessoas, ó Deus, que tem palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras, Senhor Deus, de apoio, de consolo, palavras de bem, de paz, é o que nós te pedimos. Muito obrigado por essa oportunidade de falar da tua palavra, e eu espero, Senhor, prepara-nos para receber as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Porque, ó Deus, o Senhor não permitiu Israel lutar diretamente com os filisteus, porque ainda não havia preparação. Era um povo que ainda estava saindo do cativeiro. Prepara-nos, Senhor, para que a sua vontade seja feita. Eu sei que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não nos ia deixar guerrear uma batalha que nós fôssemos perder, assim como o Senhor não deixou Israel guerrear essa batalha específica contra os filisteus. Eu sei que o Senhor nos ama com um olhar de muito amor. Eu sei que o Senhor nos ama, ó Deus, de uma forma muito maior do que nós, por exemplo, humanos, amamos os nossos filhos. Então, nesse grande amor do Senhor, que Ele fique nos nossos corações, porque o Senhor sabe muito bem o que fazer com as nossas vidas em cada detalhe. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse culto, por esse momento de falar da Tua palavra, que nós possamos levá-la para casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, então. Nós já vamos encerrar. Vamos passar para o momento das contribuições. Se você gostaria ou puder contribuir, faça isso para o serviço da igreja, para que a igreja possa ter condições de honrar os seus compromissos, para que nós possamos ter condições de continuar o trabalho da igreja, para que ele possa alcançar mais pessoas de mais formas possíveis. O apóstolo Paulo, falando sobre o crescimento da igreja, fala sobre generosidade. E ele fala em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim: olha, meus irmãos, lembrem-se que aquele que planta também colhe. Que aquele que planta também colhe. O que planta com fartura também vai colher fartamente. Cada um contribua conforme o que determinar no seu coração, não com pesar ou por obrigação. Deus, Ele abençoa aqueles que fazem com alegria. E Deus, Ele é poderoso para acrescentar toda a graça e toda a boa dádiva em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário para que vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu e deu aos seus bens aos necessitados e fez justiça para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Se o recurso estiver sendo usado da forma certa, o recurso para o envio de missão, para a formação de missão, de obreiro, discipulado e ajuda aos necessitados, é a maior missão que existe no mundo. É o que diz a palavra de Deus. Se uma pessoa perguntasse, aonde eu devo colocar o meu dinheiro para estar fazendo a vontade de Deus? O que a Bíblia vai dizer é na missão da evangelização e na missão da ajuda aos necessitados. Essas são as duas coisas que a Bíblia é categórica em fechar que Deus quer que a gente faça.
A gente precisa alcançar mais pessoas, a gente precisa ajudar mais pessoas, né? Então a gente deve ir aos que estão com fome, dar o de comer, mas falar a palavra. Então a gente precisa de mais pessoas capacitadas para falar a palavra de Deus, precisa de mais lugares que estão falando da palavra de Deus da forma correta. Se você quiser fazer isso, então você faz, William. Se você quiser fazer pelo envelope, você pode fazer. Se você quiser fazer por Pix, você faz. Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere em tudo que você precisar. Senhor, o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui. Nós temos a certeza de uma coisa, que o Senhor, ó Deus, espera que o teu nome seja glorificado. E é como nós dizemos aqui, tem momentos que nós vamos orar e tem momentos que nós vamos fazer. Ó Deus, e o meu pedido ao Senhor é que no momento de fazer, nós possamos fazer, ó Deus, com toda clareza, com toda transparência, com toda, Senhor Deus, dedicação. O texto que o apóstolo Paulo escreveu é um texto muito claro, é um texto muito limpo, onde ele está pedindo a cooperação da igreja de Corinto para que o evangelho fosse pregado para mais pessoas. E ali ele fala, inclusive, Senhor Deus, sobre o Senhor ser um Deus abençoador daqueles que compreendem o valor da obra do Senhor quando ela é estendida a mais lugares. Nós te pedimos que o Senhor abençoe, Pai, a igreja, que o Senhor abençoe os necessitados que a igreja puder alcançar e ajudar, e que o Senhor nos dê mais estratégias para fazer o que é certo, o que é correto, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, nós oramos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, a gente já vai encerrar. Se alguém for contribuir aqui, você pode contribuir aqui no gasofilaço. Nós já vamos encerrar. Domingo, então, nós temos a ceia, tá bom? Te espero aí, às 19 horas. E que Deus nos dê uma ótima restante semana, tá bom? Vamos orar encerrando, então. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor abençoe o restante da nossa semana. O Senhor, ó Deus, abra as portas para cada um de nós. Que o Senhor possa, Pai, sempre nos dar mais do que o necessário, justamente para a gente ser generoso. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, nos dar saúde. Que o Senhor nos livre, Senhor Deus, da criminalidade. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, Pai, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a vencer os caminhos que se abrem contra nós, tortuosos, situações tortuosas que se levantam contra nós. Que o Senhor tenha misericórdia. Peço que o Senhor nos ajude. Pai, nós queremos também orar pelo cunhado da Solange, Senhor Deus, que está acidentado, que está na UTI. Eu te peço que o Senhor possa o visitar, que o Senhor possa trazer vida a esse homem, trazer a Deus uma nova chance, Senhor Deus, dele enxergar a vida como ela tem que ser enxergada em Cristo, em Jesus, da forma correta. Pai, nós te pedimos, abençoe ele. Abençoe cada membro da nossa família. Abençoe, Senhor Deus, a nossa ceia. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Está encerrado. Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui.